Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Lucilene Menezes. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 5º ano de matemática, texto 10 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a biografia. Tem como objetivo narrar eventos marcantes da vida de uma pessoa, seja de uma grande personalidade, seja de uma pessoa comum, sempre enfatizando os principais fatos. É um gênero de narrativa não ficcional com uma mistura entre jornalismo e literatura e história. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade abordada nessa sequência didática é a EF05MA17, que se refere a reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vestes e ângulos, e desenhá-los utilizando material de desenho ou tecnologias digitais. Os descritores são os D2, D3 e D4, que se referem a identificar propriedades comuns e diferença entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações, identificar as propriedades comuns e as diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados e pelo tipo de ângulos, e identificar os quadriláteros, observando a relação entre seus lados. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu investigo o texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu investigo o texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, providencie antecipadamente a imagem de Tarsila do Amaral e algumas informações sobre a biografia dela, que não foram citadas no texto apresentado na questão 3 dessa atividade. Essas informações serão necessárias para ampliar o conhecimento dos alunos sobre essa artista brasileira. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 1. As explanações dos alunos durante a resolução da questão 2 possibilitará que vocês observem qual nível de compreensão eles obtiveram com a leitura do quadro. Realize intervenções apenas se for necessário. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais? Com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos. Portanto, caprichem. Para a leitura compartilhada, proposta para o texto apresentado na questão 3, incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indique a leitura de um trecho do texto para cada aluno, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora dos alunos que participarem desse momento. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução coletiva da questão 4, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizeram. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias, pois essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Finalize a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 5. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais?, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente 1 ou 2 caixas de blocos lógicos. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade prática na qual eles poderão compreender melhor o conceito de polígonos e como classificar objetos em função de suas características principais. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a realização da atividade prática, observem quais alunos identificam os atributos cor, tamanho, espessura, números de faces e diversos de cada peça. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias, pois essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanhar a sua leitura explicativa do texto do quadro Quer Saber Mais? Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas na leitura para explicar o conteúdo abordado. Ao final, certifique-se de que os alunos compreenderam. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é coletiva. Observem quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não fizeram. Promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Certifique-se de que compreenderam o conteúdo abordado. Caso seja necessário, faça intervenções coletivas e ou individuais, se julgar necessário. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Não desprezem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais? Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Em seguida, oriente os alunos a acompanhar a sua leitura explicativa do quadro Quer Saber Mais? Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas na leitura para explicar o conteúdo abordado. Ao final, certifique-se de que os alunos compreenderam. Prossigam nas atividades seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é em dupla. Se desejarem, indique aos alunos como será composto os pares. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliar as suas compreensões e pontos de vista. Aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilhar seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Oriente os alunos a acompanhar a sua leitura explicativa do texto do quadro Quer Saber Mais?
Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas na leitura para explicar o conteúdo abordado. Se acharem necessário, utilize os blocos lógicos para demonstrá-lo. Ao final, certifique-se de que os alunos o compreenderam. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é em trios. Se desejar, indique aos alunos como os trios serão compostos. Citem aos alunos que as atividades realizadas em pequenos grupos favorecem o desenvolvimento da confiança entre os alunos, contribuindo para que se afinem as relações pessoais e incentivem uns aos outros em suas aprendizagens. Prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a correção coletiva, observe como os trios chegaram às respostas. Destaquem que não se preocupem em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente uma caixa de sólidos geométricos. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade prática na qual eles poderão compreender melhor as características dos sólidos geométricos. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Oriente os alunos a acompanharem a sua leitura explicativa do texto do quadro Quer saber mais? Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas na leitura para explicar o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos compreenderam. Como a proposta para a resolução da questão 2 é individual, aproveite esse momento para observar dificuldades ou dúvidas dos alunos e realize as intervenções necessárias. A proposta para a correção fica de sua escolha, mas se for coletiva, aproveite para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentive aqueles que não o fizerem. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante observar o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões de 1 a 6 é individual. Aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Fiquem atentos às dificuldades e dúvidas individuais. Durante o momento da correção coletiva, explique aos alunos que essa estratégia pode favorecê-los a identificar os próprios erros e identificar o que é de fato uma dificuldade ou apenas uma falta de atenção, e que não se preocupem em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Nessa atividade também foi proposta uma autocorreção. A autocorreção é para o aluno o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação também é importante na construção da autonomia, pois possibilita o exercício desse olhar crítico, favorecendo a evolução nos níveis de desenvolvimento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados.
Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 10. Até o próximo vídeo.